Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Meia Noite de Pequim, bora lá? Pelo jeito esse ano de 2022 não tem sido assim um dos melhores anos da história da República Popular da China, né? Como eu disse no episódio anterior, a China está passando pelo que eu chamo de contradições de múltiplas determinações, ou seja, uma série de contradições acumuladas em 40 anos de desenvolvimento econômico ininterrupto, mas alguns fatos como nada triviais, como o Covid-19, a pandemia em si, contribuiu para que a China esteja passando por uma situação que, para os padrões chineses, nos últimos 40 anos, muito difíceis, mas nada que escape, vamos dizer assim, a decadência ocidental, a decadência econômica ocidental, a fratura social no Ocidente, ou seja, é atípico para a China o que está acontecendo. Então, por exemplo, já falamos aqui da política de Covid-0, ou seja, o governo chinês não abre mão dessa política de Covid-0, né, independente do que o mundo pense disso, né, independente dos prejuízos econômicos que podem causar a economia chinesa. O governo chinês tem uma decisão muito clara em relação a isso. Tem a quebra do setor imobiliário da economia chinesa, ou seja, um pedaço do setor privado chinês, que é o setor imobiliário, quebrou, né, um setor que correspondia a mais de 20% da economia do país, quebra, e isso também traz consequências que não são pequenas, e a sua reconstrução, a sua remontagem não é um processo fácil de ser feito, tanto pelo tamanho do setor, quanto pelos interesses envolvidos nisso. Então a China também sofre por essa quebra desse setor, né? E o bloqueio tecnológico, ou seja, uma série de questões que envolve a economia chinesa está contribuindo para uma queda do crescimento econômico, né? Apesar de eu não achar que o crescimento econômico seja a melhor métrica para se aferir o desempenho econômico da China hoje, mas o fato é que a China pode crescer de 3% a 4%, quando até um tempo atrás estava crescendo na média de 6%. Os americanos vão crescer 2%, ou seja, mas enfim, Estados Unidos, né? Lá pode morrer 1 milhão de pessoas, que está tudo bem, né? Na China a história é diferente. Agora, pintou um outro problema muito grave na China, né? Que é a maior seca das últimas décadas. Talvez a maior seca que a China tenha experimentado tenha sido a seca que foi acompanhada pelos desastres da implementação do grande salto adiante entre 1956 e 62, causando o que muitos chamam de grande fome na China, etc, etc. Esse é um assunto que eu acho que nós já tratamos aqui. Se nós não tratamos, vamos tratar dessas polêmicas em torno da grande fome causada pelo Mao Tse-tung. O fato é que a China hoje está passando por uma grande seca que atinge a sua principal bacia hidrográfica, que é a bacia do rio Yangtze. O Yangtze tem uma bacia hidrográfica de mais de 1.800.000 quilômetros quadrados, é a maior bacia hidrográfica da Ásia, uma das maiores do mundo, é um berço da civilização chinesa, né? E não somente isso, né? Em torno dessa bacia, do rio Yangtze, que eu conheço ele todinho, ou seja, eu viajei por esse rio inteiro, né? Todo o sistema de transporte fluvial foi desenvolvido por em torno dele, né? Então ele é um rio em que milhares de toneladas de produtos passam por ele diariamente para chegar ao seu delta que fica em Xangai, e utilizar o porto de Xangai como forma de escoar a produção. Então, é um meio de transporte fundamental para a economia chinesa. Ao lado disso, milhares de empresas exportadoras são localizadas no vale desse rio Yangtze, né? E também 45% da energia consumida pelo país provém desse rio, né? Além de ele passar por 19 províncias e ser responsável pelo provimento de água para 19 províncias do país. Ou seja, a situação chinesa não é fácil. Eu acredito, inclusive, que a China esteja passando, né, por uma tempestade perfeita, né? Ou seja, política de Covid-0, né, que é correta, quebra do setor imobiliário, ofensiva sobre o capital privado que está tendo crescimento econômico muito baixo por conta dessa ofensiva, que eu acho que é correta. Esse rearranjo dos esquemas de propriedade que a China está fazendo, ela não é um rearranjo fácil, vai trazer consequências, mas é necessário. Em toda transição traz as suas dores do parto. Então a China está passando por um processo interno de transição marcado por ciclos de inovações institucionais que tem levado o país a uma tremedeira, né? Ou seja, não é um processo fácil de ser feito, mas tem que ser feito. E também é ano de Congresso do Partido Comunista, ou seja, hoje o país está em suspenso. Qualquer grande medida estratégica, né, que o país deva tomar não está sendo tomada pelo fato de ser um ano de Congresso, né?
Então o país fica em completo compasso de espera, e tudo que é feito nesse momento na China são questões que envolvem pontualidades, ou seja, um pacote fiscal aqui, um pacote fiscal ali, como por exemplo, tem se observado um aumento muito grande do desemprego entre os jovens na China, já disse isso anteriormente aqui, o desemprego está atingindo o patamar de 20% entre os jovens de 18 e 25 anos. Essa é uma situação muito, muito complicada para lidar. Isso demanda o lançamento de pacotes fiscais nas cidades onde essa juventude está passando por essa situação, né? Então, a China está entrando em um processo, eu vejo, entrando em uma fase decisiva da sua trajetória. Porque, além dessas contradições que nós estamos vendo na China hoje, né, soma-se essa calamidade natural, que também é resultado também desse processo de desenvolvimento, de mudança climática, etc, etc. Apesar de ser cíclico isso na China, esses desastres naturais, a China está passando por um processo em que grandes coisas estão acontecendo e que vão contra a sua própria trajetória e desafiam a sua trajetória. Essa questão de Taiwan, por exemplo, as provocações americanas em Taiwan, a guerra na Ucrânia. Então, a China está passando por um processo de grande teste de capacidade e resiliência do Partido Comunista no poder, né? Então, é uma situação que eu chamaria de tempestade perfeita, que, evidentemente, vão me chamar de passador de pano, como sempre, mas eu acredito que o Partido Comunista tem condições políticas e tem história acumulada para poder enfrentar essas questões da melhor forma possível. Somente a coragem deles não abrirem mão contra tudo e contra todos da política de Covid-0 já é algo a ser louvado, algo a ser ao invés de nós criticarmos isso, acho que é algo a nós estudarmos a respeito disso. A questão da construção civil é a mesma coisa, como que 20% da economia do país quebra e não leva o sistema financeiro junto, não leva a economia junto, e mesmo assim a China vai ter um crescimento econômico que pode ser o dobro do verificado dos Estados Unidos. Então, os sinais são ruins, mas também os resultados não são tão ruins assim como se pensa, né? E a produtividade do trabalho, que para mim é um índice que conta de forma mais interessante, esse índice, do que a taxa de investimento e do que o PIB, vai crescer acima da produtividade do trabalho vista nos Estados Unidos, né? Então, acho que também é um fato a ser destacado. Agora, eu sou brasileiro, então sou muito preocupado com a situação do Brasil, né? Tudo isso vai afetar muito o Brasil, né? Ano que vem é um ano de novo governo, espero que Lula seja eleito presidente da República, e terá que lidar com um cenário como este, que é um cenário altamente estável. Porque a guerra da Ucrânia, por exemplo, e o Covid-19, foram dois motivos que levaram ao completo rompimento das cadeias globais de valor, né? Então, hoje nós enfrentamos uma inflação global, né, que não é uma inflação de demanda, uma inflação causada por impressão de moeda, como dizem os ANCAPs, por exemplo, mas é um momento que o Brasil vai ter que se repor no mundo estrategicamente. Ou seja, o Brasil vai ter que se reinaugurar diante do mundo e diante de si mesmo para enfrentar essas questões. Ou seja, o resfriado que vem da China não pode nos afetar tanto a ponto de brecar um processo de desenvolvimento. Então, fica também o desafio, a partir dessa tempestade perfeita que a China está passando, né, de que o Brasil precisa criar condições próprias para que nós internalizemos o ciclo econômico, ou seja, nós não sejamos um país que ficamos dependentes de preços gerados fora do país, né? Então, é um momento em que o país tem que pensar em políticas industriais próprias, um momento em que nós temos que pensar estrategicamente a construção de cadeias de valor internas, que é hoje uma das grandes discussões em nível internacional, que é a quebra das dependências nacionais, das cadeias globais de valor, construindo cadeias globais internas, ou seja, são desafios que eu acho que essa tempestade chinesa, ela nos leva a pensar sobre ela, né? E acho que a China vai passar ainda por muitas dificuldades, o que é natural de um processo daquele tamanho, né? Mas ficamos aqui em alerta e eu acredito que eles vão passar por essa muito bem, mas é muito claro que se inaugurou na China hoje, por conta dos acontecimentos do mundo e da própria ameaça imperialista, uma nova fase em que novas contradições de ordem interna e externa surgem e que demandam o Partido Comunista com uma capacidade política muito maior do que nós imaginamos, ou seja, não tem espaço para brincadeira, não tem espaço para
para a criancinha brincar em playground de revolução. O negócio ali como se chama aqui no Rio, é a Vera. Eu fico por aqui, com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.